Pausar. Botão. Eita. Liderança. Só um pouquinho. Não é essa aí, Marquinhos. Não é essa música. Acho que essa aqui é o Cris. Cruzar aqui, ó. Avançar. Avançar. Se não é nenhuma dessa, agora eu não sei qual que é. Qual que é, Cris? O povo vai gostar. Bastante, bastante. Fernando vamos te tirar. Então, mas não tem nada. Tu maneira sagar tare te videra dana sa dana maneira soda maneira ida kana sentri gana dana sa dana maneira soda maneira ida maneira que me fixa kana quebrar Epa! Eu não sou de maneira. Assim, Sana